Graça e paz, igreja. Amém. Abra aí na sua Bíblia aí, Salmo de número 1. Isso aí dá quase para recitar de cor, né? É o Salmo primeiro, o Salmo 23, o Salmo 91 são salmos que praticamente, né, todo mundo acaba conhecendo um pouco, até quem não é do meio, né, da Bíblia, que lê Bíblia, acaba conhecendo aí um pouco. O título da mensagem é Conselho Bom é de Graça. Conselho bom é de graça. A sociedade diz, através de um ditado popular, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É assim que a sociedade diz. Mas através da Bíblia, eu vou te mostrar que conselho bom ele é de graça. E tá fácil receber um conselho de graça e bom da parte do Senhor. Amém? Você abriu aí? Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai Santo, em nome de Jesus, a tua palavra é boa. A tua palavra é um conselho para a nossa alma, Pai. Nós te agradecemos por este dia onde nós podemos falar da tua palavra, como já falamos tantas coisas aqui hoje, Senhor. Obrigado, dirige, Senhor Deus, essa ministração. Abre, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor Deus, para atender, para receber aquilo que o Senhor tem a tratar nesta manhã com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Salmo, né, esse livro tão grande aí, com tantos salmos, né? Ele é um livro que mostra as características do ser humano. Para que você saiba, os salmos, eles eram cantados. Eles cantavam isso quando eles estavam indo a Jerusalém, quando eles estavam na presença do Senhor. Eles faziam salmo ali para que eles cantassem, assim como nós fazemos no dia de hoje. Tem música que nós cantamos, né? Aí o Flávio tem várias músicas aqui, que nós cantamos música deles hoje, né? Do Flávio, da Michele. Então eles faziam, eles escreviam, depois eles cantavam esses salmos. E esses salmos eles mostram a parte do ser humano, o que há dentro do ser humano. Você vai poder ler salmo que o salmista quer matar o inimigo. Por quê? Porque isso estava dentro do coração dele naquele momento. E ele estava cantando e falou: Senhor, dá cabo desse povo. Nós podemos ver diante da sociedade como é que eles se portavam, né? Salmo 122:1 vai falar: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é como se portava diante da sociedade. Salmo 23:5 ele vai dizer: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Então ele mostra do íntimo do coração do homem, ele mostra que o homem sente aquilo que ele quer pôr para fora, e através do salmo ele colocava isso para fora, até diante dele mesmo, das suas questões dentro dele mesmo. O salmista falou: por que está abatido a minha alma? Ele mesmo detectou nele que a alma dele estava abatida. Ninguém precisou chegar para ele e falar: você está triste hoje, hein? O que está acontecendo? Mas ele mesmo detectou: por que está abatida, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Então nós podemos ver através de muitos salmos que as características do ser humano. E talvez às vezes você tenha vontade, né, até de fazer uma música para matar alguém, né? Mata ele, Senhor. Me prejudicou, né? O salmista também já fez a mesma coisa. Fica tranquilo, não mata ninguém, ora mais e vai dar tudo certo, né? Nós não somos do povo que mata, não, né? Mas às vezes nós ficamos assim. Mas os salmos, eles mostram um coração derramado diante do Senhor.
Ler salmos é como um bálsamo para as nossas vidas. Se nós pegarmos e ler um salmo por dia, nós vamos ver que Deus ele vai falar conosco e em cada situação do que o salmista passou, e ele fez um hino para isso. Isso serve para nós no dia de hoje. Nós encontramos pessoas entregues. Outra hora nós vemos um cantando quando ele está no ápice da vida, está no momento bom, dando glória a Deus que venceu uma batalha. Mas em outra hora ele está cantando porque ele está num vale, ele está num momento de dificuldade. Então nós podemos ver muitas coisas nesse sentido. Outra hora ele faz um hino, mas ele está doente, muito doente. Mas outra hora você vê um hino com alguém que está feliz da vida porque Deus deu saúde. Então o Salmo ele fala todas essas coisas cantadas, todas elas inerentes ao coração humano, a confiança em Deus, né? E esse Salmo de número 1 é o Salmo que encabeça, né? Ele abre o livro de Salmo. Um salmo caracterizado como um salmo de sabedoria. E ele faz aqui um contraste entre justos e ímpios. Essa é a maior evidência deste salmo, a separação entre justos e ímpios, que é o que nós vamos falar. É como um farol para essa sociedade que nós vivemos. O salmo ele vai, né, assim como um farol, ele baliza o capitão do navio para onde que o barco tem que ir. Assim também é o salmo de número 1, né? Eu não sei se você sabe, mas parece que quando eu descobri que o farol não era só para iluminar, que ele estava lá, não, ele está em terra só iluminando, né? Eu descobri também que eu fui num farol e eu descobri que a rotação do farol, ele indica para o capitão do barco aonde ele está. Você acredita nisso? Quando eu descobri isso, eu falei, descobri o Brasil? Que coisa mais linda é essa? Né? Então serve para duas coisas, né? E este salmo, ele também baliza as nossas vidas em uma sociedade corrupta, em uma sociedade perdida, perdida em crenças e em valores. Aonde se evidencia mais o que nós temos do que o que somos, aonde as pessoas precisam mostrar lá na internet que eu estou bem, vou mostrar para o fulano que eu estou bem, aí põe tudo que está bem, mas as derrotas ninguém posta, né? Eu vou postar minha derrota lá, vou postar o meu pecado lá, vou postar o que eu estou fazendo de errado, porque é uma sociedade que só quer mostrar, né, aquilo que é, quer se engrandecer naquilo que faz. Por isso que a sociedade está tão corrompida. Hoje nós temos mães de bebê reborn, gente. Meu Deus, gente. Quando eu vi a notícia, eu pensei que era brincadeira. Eu falei, alguém está brincando que teve um encontro no Ibirapuera. Eu falei, é fake news isso aqui, só pode ser fake news. Mas, irmãos, nós temos mães de bebê reborn. Irmãos, era para criança estar brincando de boneca. Agora tem gente adulta brincando de boneca, levando no hospital, falando que a boneca está doente. Aí eu fui lendo, aí tem um caso na justiça que separaram. Os pais do bebê reborn separou. Aí ficou com a mãe, mas o pai quer o filho também. Eu quero bebê. Mas sabe o que é o pior? Que é que esse bebê. Aí entrou mais uma coisa. É porque o bebê reborn, ele tá no YouTube, no canal, e ele dá dinheiro para a família. Mãe, tem gente que acredita nisso ainda, e daí fica assistindo os vídeos, e eles estão ganhando dinheiro. Então o pai também não quer perder o dinheiro do bebê reborn, não. Não é bobo também não, né? Mas é uma sociedade dessa, irmãos, que nós vivemos. Buscar conselhos com a pessoa certa faz toda a diferença. Não me vai buscar conselho com a mamãe de bebê reborn. Você vai aparecer na igreja aqui querendo apresentar que o pastor apresente o bebê para Deus. Ore pelo bebê, nós vamos chegar nesse nível um dia. A classe da Júlia vai cuidar do ministério do bebê reborn. Irmãos, olha a sociedade que nós temos. Então nós temos que saber aonde nós vamos buscar conselhos. Conselhos são importantes. E o Salmo 1, ele já começa no verso 1, ele começa a falar. Eu vou só falar mais uns outros antes, mas daqui a pouco a gente chega no verso 1. Eu encontrei na Bíblia alguns versos em Provérbios que falam sobre conselhos. E aonde a gente buscar conselhos? E como é bom buscar conselhos. Buscar conselhos, eles trazem segurança. A Bíblia diz, não havendo sábia direção, o povo cai.
mas na multidão de conselheiros há segurança. Então pergunte, não tenha medo. Às vezes a gente guarda para nós, eu não vou perguntar para ninguém não. Eu resolvo isso daí. Pergunte, o que você faria? O que você faria? E você, o que você faria? Você não precisa tomar a decisão de um ou de outro, mas Deus vai balizar a sua vida através de bons conselhos. Não fique sofrendo sozinho. No conselho do Senhor o homem pode descansar. Eu tenho certeza que meu sogro sabia, eu não sabia muitos versículos, eu acredito, mas esse ele sabia, porque ele recitava. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos existem no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Né? A gente sempre traça um monte de coisa, mas é o conselho do Senhor, é a vontade do Senhor sobre nós que prevalecerá. Quem busca saber o que os outros pensam é sábio. O orgulho, ao verso 13 e 10 de Provérbios. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com que tomam conselho. Você já tomou conselho hoje? Você já deixou Deus te aconselhar em algo? Deixe Deus te aconselhar, deixe pessoas te aconselharem. É logicamente não com as mães de bebê reborn lá, mas deixa pessoas de Deus te aconselhar para que você não ande, né, errado na vida. Um conselho pode mudar a sua história, um conselho vai direcionar os seus passos e lá na frente pode ter problemas por causa desses passos. Um conselho errado te leva à ruína, e a Bíblia diz isso sobre Saul. A história de Saul, ele foi buscar conselho com uma feiticeira, irmãos. Um rei ungido, colocado lá para conduzir o povo de Israel. Ele vai até uma feiticeira, a uma médium, para buscar. E a palavra de Deus diz assim, Saul morreu porque foi infiel. Não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Em vez do quê? Tomar conselho do Senhor, de buscar em homens, né, de Deus o conselho. Por isso o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Davi errou bastante, viu? Não é que ele também não errou, mas ele estava lá nos pés do Senhor. Ele errava, mas ele buscava ao Senhor, ele estava ali nos pés do Senhor, buscando do Senhor. E aí você fala, mas é só lá para o Antigo Testamento, é só lá em Provérbios. Não. Nós somos altamente aconselhados por Paulo a dar e receber conselhos um dos outros. Por isso que temos que ser maduros, irmãos. Talvez alguém olha para você e pede um conselho, ou se não, às vezes não pede, às vezes vai chegando com uma situação. Ninguém senta e fala, eu quero um conselho. Então começa uma conversa. E às vezes a pessoa está esperando, olha, dessa pessoa vai vir uma coisa boa. E tem que vir mesmo. Paulo, ele falou isso daí, ele falou assim, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então o aconselhamento é para mim e para você. As pessoas podem estar buscando, e talvez como a Júlia falou de crianças aqui, que elas estão buscando alguma referência, elas estão buscando alguém que ela possa falar. Quem sabe eu e você não somos essas pessoas? Que alguém está buscando um conselho, que possa fazer toda a diferença na história da vida dela. Talvez a pessoa vai acreditar, né, piamente naquilo que você falou. Ela vai falar, não, mas o Jair é lá da igreja. O Jair não ia me dar um mau conselho. Não é assim? Quando eu não era crente, eu olhava assim, irmãos, eu estava lá e na rua da casa da minha mãe tinha uma igreja muito grande. E quando dava 6 da tarde, os crentes estavam passando no domingo, né? E eu pensava, eu falei, eu sei que eu estou errado, mas eu sei que eu estou errado, né? E os certos são esses que estão buscando a Deus, que estão indo louvar a Deus. Eu não fazia aquilo, mas eu achava muito bonito. Eles passando tudo para ir adorar a Deus. E glória a Deus por isso. Eu acreditava que nessas pessoas, a primeira vez que eu entrei numa igreja, irmão, eu entrei morrendo de vergonha. Eu falei, eu sou o único pecador nesse mundo aqui. Estou entrando na igreja ali e me falaram para perguntar que hora que era o culto. Aí o grupo de louvor estava ensaiando. Imagina, irmãos. Foi uma maratona daqui ali no fundo da igreja. Eu entrando e toda a igreja parou assim, um estranho entrando. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Só tem gente que busca a Deus. E graças a Deus eu atendi o conselho deles lá e continuei indo para a igreja. E aí, a Bíblia diz, é preciso estar instruído para aconselhar.
Ao que Paulo fala aos romanos: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ele está falando que eu e você somos capazes, nós somos desse meio, igreja. Chegar alguém para pedir um conselho, que você possa ter toda a sabedoria, eu possa ter toda a sabedoria do alto para poder aconselhar da melhor forma. Pensou se nós dermos um conselho e você vê aquela pessoa indo em ruínas porque ela está cumprindo aquilo que ela confiou? Falou, eu confiei no fulano, onde eu cheguei, né? Em lugar nenhum, fui fazer o que ele falou para mim. E esse livro aqui, ele já começa nesse sentido. Salmo de número 1, ele começa falando assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Se não, você perceber aqui, isso é gradativo, isso vai aumentando, porque ele começa, né? Feliz é aquele que não segue. Em outras versões vai falar, feliz é aquele que não anda. Então ele dá uma projeção, porque a pessoa está andando, e dá a entender, né, que ela não está ali ainda, ela só está passando ali, né? Ela não anda nesse negócio aí, ela não está andando nisso não. Aí a progressão é o que vem depois. Não imita a conduta dos pecadores. Em outra versão vai falar, não se detém e não para, porque começa a tomar conselho de ímpios, começa a parar nas ideias, naquilo que eles pensam, então está andando, aí para. Daqui um pouco está assentado. Daqui um pouco tudo aquilo que a gente poderia crer e vai caindo por terra, por quê? Porque a gente deu ouvidos ao conselho dos ímpios. Nós achamos muito bom, né, estar na roda dos escarnecedores. E aí ele vai fazer, ele fala, quem é feliz? Quem não toma conselho de ímpios, quem não fica parado nessa situação, quem não anda com os zombadores, mas ao contrário disso, é quem segue o Senhor. Quer ser feliz? É preciso seguir ao Senhor. A felicidade não é o que o Instagram mostra, o Facebook mostra, não. A felicidade ela vem do Senhor. A felicidade ela vem de cumprirmos princípios estabelecidos no céu, de sermos reconhecidos pelo céu e não pelos likes. É essa que é a diferença, é isso que nos torna felizes. E em algumas versões da Bíblia vai falar mais do que felizes, bem-aventurados. É isso que quer dizer bem-aventurados, mais do que felizes. Então o Senhor já começa, né, trazendo nesse primeiro verso o ideal dele para mim e para a sua vida. O ideal dele para nós é esse: não seguirmos esses padrões do mundo, conceitos do mundo e prática do mundo. Essas coisas não podem determinar as nossas vidas. Nós temos que andar neste mundo sem nos contaminar com ele, andando tomando conselhos de Deus, de homens e mulheres de Deus, e passando por essa terra, né, sendo felizes conforme o padrão do Pai. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Nós precisamos transmitir essa mensagem da cruz, irmãos. Uma vez eu vi um pastor chamado Pastor Beltrão, ele era conhecido na Rádio Transmundial, ele tinha uma voz muito bonita, e aí ele estava pregando na igreja, e ele tinha um ministério forte, ele ia em casa de prostituição. E é forte as cenas lá, não é para todo mundo, eu acredito, cada um pode ir em determinado lugar. E ele também não recomendou que todos fossem, porque ele falou, pode ser que pessoas se percam. E é isso que a gente tem que fazer, tem que andar no mundo da melhor maneira, que nós possamos transmitir a mensagem da cruz. Nós precisamos, mas se nós se perdermos junto com o mundo, embolar junto com o mundo, que mensagem da cruz nós vamos transmitir? Quantas vezes nós já não encontramos pessoas que você nem sabia que era crente, ela ia na igreja toda semana, todo domingo ela estava lá, você demorou tempo, você só descobriu que ela era crente porque você foi na igreja dela. Mas você é crente? Já aconteceu comigo, irmãos. Mas fulano é crente, é? Mas lá, mas uma boca suja, mas só fala bobagem. Mas lá na igreja domingão tá lá. Vai impactar quem essa mensagem, irmãos? Não impacta ninguém, não. O povo não é bobo, não.
não tem a propriedade, não tem autoridade para falar, e Deus está nos chamando para isso, para andar com uma conduta irrepreensível, para transmitir a mensagem do céu para essa sociedade. Eu e você foi chamado para transmitir essa mensagem. E ele começa, olha que é um contraste grande entre a vontade do mundo e a vontade de Deus. Há um contraste, irmãos, há uma separação, não tem como andar igual, né? No verso 2 diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Onde está a satisfação? Na lei do Senhor, na vontade do Senhor. Onde nós descobrimos a vontade do Senhor? Aqui, ó. Nessa palavra, aqui está a vontade do Senhor para as nossas vidas, estabelecida. Ninguém pode mudar. Pode aparecer nossa, mas que homem e mulher de Deus, e falar diferente daqui, já rejeita, que não presta, porque está estabelecido aqui. Então há um contraste, né? Porque a nossa satisfação não está mais no mundo, mas ela está onde? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Senhor, qual que é a sua vontade, hein? Vou descobrir aqui. E medita. Não dá para ler a Bíblia o dia todo, né? Como é que você lê a Bíblia? A palavra não está falando para ler a Bíblia o dia todo, está falando para meditar nela. Então é importante conhecer. Mas essa meditação vai fazer o que conosco? Numa situação, chegou até nós uma situação, nós estamos aonde com a nossa cabeça? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Mas o que diz a palavra, hein? Ó, me pediram para fazer tal coisa, mas o que diz a Bíblia? Você não fica com esses conflitos, com esse confronto? Tem que ficar. Falar, fulano está falando para fazer tal coisa, mas o que a Bíblia diz para fazer? Se a Bíblia fala para não fazer, irmãos, não faça. Porque há um contraste, o Senhor nos chamou e falou que nós podemos ser mais do que felizes. Mas nós precisamos desse contraste aqui. Ter a Bíblia, como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então deixa o Senhor falar, o Senhor agir, a palavra entrar no coração, para não ficar tomando conselho de quem não tem parte com Deus. Aliás, nós precisamos dar esse conselho a quem precisa do Senhor. E a Bíblia vai falando, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Olha a prosperidade que o Senhor garante aqui, ó. Prosperidade de quem confia nessa palavra, de quem não quer andar errante pela vida. E aqui eu não quero dizer sobre, não vou falar com mais ninguém, meu vizinho não é crente, eu não vou falar, a minha família não é crente, eu não vou falar, não posso mais andar junto. Você deve andar junto. O que não deve pegar os maus costumes, para que o evangelho possa ir à frente, né? A gente precisa impactar uma sociedade, não só tecnologicamente, como as igrejas são muito tecnológicas, mas impactar pelo poder do Espírito Santo. É isso que às vezes falta, né? Falta, não é tecnologia, falta o poder do Espírito Santo sobre nós. Falta coragem muitas vezes, e nós precisamos, por isso nós precisamos confiar na prosperidade. Ele está falando de coisas, né? Na Bíblia eu sempre encontro essas coisas aí do campo. Era a época que eles viviam, né? As coisas que eles viam como coisas boas e firmes. E ele fala aqui de uma árvore plantada, uma árvore frutífera. E ele fala, e ele compara o ser humano que ama ao Senhor, que busca ao Senhor, que atenta à palavra do Senhor, como essa árvore, que ela é plantada junto a ribeiros. E é assim nossas vidas, nós somos plantados junto a ribeiros, quando nós confiamos nessa palavra, quando nós confiamos no Senhor. Ele diz que vai dar o fruto no tempo certo. Então nós vamos viver as estações, nós vamos viver o que vier. Vai vir tempestade, vai vir sol escaldante, vai vir sereno, vai vir tudo quanto é coisa, mas no tempo certo o fruto virá. Quando nós olhamos lá em Mateus 7, né, ali 24, 25, vai falar sobre aquela casa, né, que foi construída sobre a areia, outra foi construída sobre a rocha. Em Mateus ele não dá um detalhe, mas em Lucas tem um detalhe muito importante que chama a atenção. Lucas 6,48, só na parte A diz assim, ó: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha.
Cavou fundo, irmãos. Às vezes nós precisamos ir além, nós precisamos nos esmerar, cavar fundo para que seja construída sobre a rocha a nossa casa, para que a nossa vida seja como uma árvore, né, plantada junto a ribeiros, árvore dá fruto e ela também dá sombra. Quantas pessoas não chegam até nós procurando sombra, uma vida às vezes batida, uma vida triste, uma vida aí com o calor do sol, chega até nós e procura uma sombra, por isso que elas vêm tomar conselho de nós. Nós temos que ser essa árvore, dar sombra e dar alimento. Por isso que o salmista usa, é como uma árvore plantada à beira das águas, à beira das correntes de água, dá o fruto no tempo certo. E isso é prosperidade, igreja. E isso é prosperidade do céu. E nós podemos ser isso independente daquilo que nós temos. Numa sociedade que só busca muitas vezes o que tem. Eu preciso ter mais, eu preciso conquistar, eu preciso isso. Se você abrir seu Instagram, aparece, se você fizer 3 vezes assim, ó, na tela do seu celular, vai aparecer 5 cursos para você fazer. Você precisa saber isso, aí você vai ganhar dinheiro, e agora você precisa ganhar em dólar, onde já se viu, e começa tudo isso, aí você começa a ficar apavorado, fala, meu Deus, eu vou morrer de fome. A gente esquece que o Senhor tem cuidado de nós, independente do seu salário, independente dessas coisas, de onde você mora, Deus não está nem um pouco preocupado com isso, irmãos, senão eu só tinha chamado o rico. Mas ele veio e chamou todos. Ele abriu, escancarou as portas do céu e falou, se você quiser pode vir. Mas tem um jeito aqui para ir também, né? Não é de qualquer jeito. Mas ele fez nós como árvores plantadas junto a ribeiros, no lugar que nós estamos. No lugar que nós estamos. E é isso que Deus quer fazer com nós. Isso é prosperidade do céu. E ele continua. Não é o caso dos ímpios, aí ele já muda. Ele falou você quer ser feliz, é isso aqui. Aí ele fala, ó, não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como uma palha que o vento leva. Irmãos, a palha, o vento bate, né? Eu estava vendo na internet isso aí, ela vai para um lado, vai para o outro, né? Há uma coisa que eles fazem, né? Eles chamam trilhar o grão. E eles fazem um processo de bater aquilo, de bater que vai cair nos grãos e a palha vai sair voando. E a palha não serve. E ele fala que essas pessoas, né, que não têm Deus, que não querem saber de Deus, são como uma palha. Não é o caso dos ímpios, são como uma palha que o vento leva. Ou seja, anda errante pela vida, não tem base nenhuma, não é sólido. Quando nós temos uma palavra milenar aqui nas nossas mãos, que ela não precisou ser alterada nem mudada em nada. E ela continua dirigindo e levando para o céu todos aqueles que creem no Senhor. Irmãos, numa sociedade, né, de bebê reborn, eu lembro de uns anos atrás, eu achava engraçado porque tinha um jogo que o pessoal ficava pegando Pokémon. Irmãos, eu vou te falar um negócio, não sei se você fez isso, né? Eu já fiz coisa feia também. Eu já cortei o cabelo igual o do Ronaldo, só deixei a franja assim, irmãos. Quando eu olho a foto, que vergonha, irmão. Mas nós já fizemos coisa boba na vida. Mas, irmãos, tinha uma época que eles ficavam, irmãos, com um celular caçando Pokémon. Você lembra disso? Parecia bobo no meio da rua. Irmãos, olha que sociedade é essa. Isso já faz mais de 10 anos. E ficava nessa. E outras que você sabe que eu nem sei aqui, que eu não... É tanta coisa. Mas nós temos uma palavra que não nos deixa andar que nem palha, que não nos deixa errantes pelo mundo, nos faz bem arraigados. Sabe por quê? Porque nós sabemos de onde nós viemos, o que nós viemos para fazer e para onde nós vamos. Nós temos tudo isso, está definido para nós, então nós não somos que nem palha. Então, não são assim os ímpios, e graças a Deus, porque nós não somos ímpios. E aí no 5 diz assim, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por isso, ele continua, o verso 5 ele continua praticamente do 4 falando. Por isso, eles não conseguirão ficar andando juntos, não vai dar para andar palha e trigo, joio e trigo, não anda, não vai andar juntos. A própria palavra diz em 2 Coríntios 6,14, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que comunhão há? Nenhuma. Luz e trevas não combinam. Deus quer relacionamento entre a humanidade
isso é necessário, porém o conselho tem que vir dele. Nós vivemos para tomar conselhos do Senhor, aprender dele e impactar uma sociedade. Se nós fracassarmos nisso, o propósito das nossas vidas vão fracassar também. Porque esse é o principal que nós temos para fazer. Ser feliz, meditando na palavra, arraigados como uma árvore à beira das correntes de água, dando fruto no tempo certo, dando sombra no tempo certo. Nós precisamos cumprir aquilo que faz o Senhor feliz. E no verso 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, se até quem brinca na igreja, tem uma palavra para quem brinca na igreja. Lá naquele dia, Jesus vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tem gente que pode, porque ele vai falar antes desse contexto: nós expulsamos demônio em seu nome, nós profetizamos, nós fizemos, nós trabalhamos, Senhor. Apartai-vos de mim que eu nem vos conheço. Não conheço vocês não. Muitas vezes essas pessoas estão brincando, às vezes, com um ar de santidade, mas elas estão brincando. E o Senhor conhece cada um de nós. Não há como o Senhor não saber o que se passa no nosso coração imediatamente, agora. A palavra de Deus diz que antes que nós falemos a palavra, Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Então nós viemos para cumprir um propósito, aonde só Jesus é o caminho. A palha vai ser queimada, ela foi feita para isso. Ímpio vai ser queimado. Infelizmente, ele não vai poder ter parte com o Senhor na eternidade. E não é isso que o Senhor quer de nós, né? O caminho, neste verso que aqui nós falamos, né? Pois o Senhor aprova o caminho. Tudo que nós fazemos está passando na peneira do Senhor. E Ele está aprovando ou desaprovando o nosso caminho. Que nós sejamos aprovados, irmãos. Que nós possamos andar hoje, né, aprovado. Talvez eu queria te conflitar, fazer seu coração conflitar hoje, se há algo que precisa ser resolvido, que você entre em conflito mesmo, tem que sair indignado, falando: eu não posso viver errado, eu tenho que ser que nem o Salmo número 1, eu tenho que andar conforme a vontade do Senhor. E às vezes se tem alguma área que precisa, irmãos, não é vergonha nenhuma. Se nós olharmos Davi, irmãos, ele falou, quando ele pecou com Batseba lá, ele podia ter feito tantas coisas, né? Ele tinha tanto poder, ele foi fazer o mal. E aí ele ficou com aquilo guardado aproximadamente 1 ano. E ele fala, quando ele relata no Salmo 53, 51, se eu não me engano, e ele fala que aquele pecado era que nem se os ossos deles estivessem sendo esmagados. Eu imagino, aquilo roubava a energia dele, irmão, acabava com a vida dele. Então o Senhor quer de nós, né, uma vida plena. E nós precisamos dar toda a nossa vida para Ele. Senão nós vamos dividir vida com Deus, com pecado, e vai ser um salseiro e não vai dar certo. Não vai dar certo isso daí. Sabe como que começou aqui esse salmo, né, igreja? Falando de conselho. Falando de conselho. Um conselho pode mudar toda a história de uma vida. Então tome conselho daqui, que está mais comprovado, né? A gente lê muitos livros, mas é daqui, ó. O comentarista bíblico, ele erra também. Aqui não tem erro não. Essa palavra não tem erro nenhum. A nossa percepção pode estar errada. Essa palavra não tem erro nenhum. Então confia no conselho de Deus. Confia. Por mais doido que seja, né? Às vezes você fala: mas Jonas ficou 3 dias lá na barriga do peixe lá. Ué, mas teve outro que ficou também. Não está na Bíblia, mas ficou também. Então está comprovado que a Bíblia estava certa. E aqueles que achavam que isso era impossível de acontecer, aconteceu. Então confia nessa palavra, igreja. Deus nos deu um conselho de graça essa manhã. Você confia? Você confia que Ele te deu um conselho de graça essa manhã? Ele tem feito isso porque conselho bom é de graça. Não precisa pagar por isso não. Não precisa chamar um coach para você pagar para ele te dar conselho não. Aqui está de graça para cada um de nós. Amém? Eu queria orar.